Bispo, prosseguindo, em relação ao tema julgo desigual, qual a sua opinião a respeito do casamento de um evangélico com um não cristão? Eu diria que há cuidados a serem observados para a convivência. Né? O casamento não foi criado por Deus para evangélico ou para não cristão. O casamento é para a humanidade. É uma daquelas bênçãos, a Bíblia diz que ele dá o sol a justo e injusto. A chuva, se fosse como muito religioso quer, só ia chover em fazenda de evangélico. Mas não é. Né? A bênção de Deus que são universais e comunitárias. E há pessoas casadas que nem exercem fé nenhuma, mas que se amam e vivem bem. Porque essa é a condição para o bom casamento, seja ele em Nova York, em Paris, seja ele no interior de um país africano, no deserto do Saara, pouco importa. Há princípios que precisam ser obedecidos. O primeiro deles chama-se amor. Se são os dois evangélicos, mas não há isso, essas três dobras que nós falamos, podem ser ativos na igreja, mas não vai dar certo. Perfeito. Agora, é muito mais viável, provável, que dê certo e funcione aqueles que também exercem a mesma fé. Ajuda muito. Né? Ajuda muito. Porque se há uma coisa que ninguém aguenta frequentar obrigatoriamente, na marra, me desculpe a palavra, é igreja, são ações ou coisas religiosas. Não, tem que ser uma pessoa que crê naquilo. Então, eu diria assim, que não seja algo como regra, que eu não seja mal interpretado, mas que também não seja um absoluto que feche todas as portas. Né? Que feche todas as portas. Se há amor, se há verdade, se há sinceridade, transparência, amém. Depois Deus pode fazer a obra. Amém. Seria, agora fazendo um raciocínio no outro extremo, você é evangélico? Sou. Você é evangélico? Então amém. Está tudo resolvido. Não é assim. E aí eu lembro quando a gente fala do propósito de Deus, do profeta Oséias. Pois é. Né? Então, com quem Deus mandou casar por um propósito que aos olhos humanos não faria o menor sentido. Né? Eu tive um amigo, nos anos 80, eu morei em Niterói, e ele tinha 28 anos e era remador do Vasco. Da igreja, ele e ela. Casaram e foram passar a lua de mel no hotel Quitandinha, em Petrópolis. Iam passar uma semana, com 4 para 5 dias ele voltou sozinho. Disse, o que foi que houve? Ele disse, acabou. Eu digo, como? Acabou, o casamento acabou na lua de mel. Então não é a ilusão de porque estão na mesma fé, na mesma igreja, que não é, mas não é só isso. Né? Felizmente ele morreu, ele era um atleta de remo, e infartou um dia. Mas para mim aquilo foi uma coisa clara, os dois eram membros de comunidade evangélica. Os dois atuavam na igreja. Mas isso não supre coisas que não podem ser substituídas. Não é verdade? Perfeito. Bispo, no choque aparente de dois outros princípios da Bíblia. Um, que o homem deixará pai e mãe e unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. No conflito entre o cônjuge, com quem se é uma só carne, e os pais a quem eu devo honrar. Há alguma primazia, alguma prioridade? Eu sei que o ideal é que haja uma conciliação, mas quando não há, como se posiciona o cristão nesse impasse? Eu creio piamente que depois que casou, a prioridade é o cônjuge. Claro que tudo tem seus limites, mas sem deixar de honrar pai e mãe. Mas precisa, inclusive pai e mãe precisam entender que ali há amarras que nunca vão se quebrar, mas há amarras que se partem. Né? Agora são duas vidas que vão viver, precisam ser amadas, abençoadas, exortadas, corrigidas, mas entender que há um limite agora, né? E que eu tenho que deixar que eles caminhem na vida para viver a vida que eles escolheram, entendeu? E não é ir para o 880. Por exemplo, nunca negar uma assistência a pai e mãe porque o cônjuge se opõe a isso. Jamais, jamais. Aí seria absurdo. Né? A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe.
Isso. Eu li recentemente aqui um texto de Maurício Carpinejar sobre o pai, que é uma das coisas mais lindas que eu já li. Pai dos nossos pais. Pai né? dos nossos pais. E ele encerra o texto, pai já fraquinho, se o te mande, pergunta por ele, ele diz, estou aqui, pai. E ele termina, tudo que um pai quer ver na hora da morte é um filho presente. Essa relação de amor não some, mas a questão do exercício da soberania de pai sobre filhos, ela fica limitada, não extinta. Ali vive um banco de aconselhamento. Mas para entender que agora há uma vida que vai dar continuidade à vida que eles mesmos viveram. Então, não adianta desafiar sogra e sogra, é território santo. Território santo. Né? E agora o cabeça passa a ser o marido, a ajudadora passa a ser a esposa, e vão viver. Porque quanto mais eles aprenderem a viver, mais independentes, mais segurança e tranquilidade os pais terão. Quando eles sabem resolver seus conflitos, suas dificuldades, é bênção para os pais também. Né? E, bispo, finalizando com o ciúme, a Bíblia diz que havia discípulos mais chegados a Jesus, e cita como João, Tiago e Pedro. Como é que a gente pode aplicar essa constatação ao ciúme aplicado aos relacionamentos de amizade ou entre ovelhas para com o pastor? Como se administrar isso? É quando o amor é bíblico. Amor bíblico não é possessivo. O ciúme que não é patológico é o ciúme que é gerado pelo zelo, não pela posse. O ciúme gerado pela posse é doentio, é perigoso. Mas quando ele é gerado pelo amor, pelo zelo, pelo cuidado, ele é sadio. Né? Então, é normal que haja ciúmes. Afinal, o amor gera esse zelo. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem ciúmes. Né? Ela diz só não arde, né? Só não arde. Ele tem ciúmes porque zela, porque ama, porque tem cuidado. Por isso que eu digo, quem ama não mente, quem ama não engana, quem ama não mata, quem ama não agride. Eu matei por amor, eu agredi por amor. Isso não existe. Né? Isso aí é preciso ser muito obtuso na mente para querer aceitar uma coisa dessas. Agora, entender que há dificuldades, porque o amor não anula a humanidade. Mas a gente precisa ir treinando, isso tudo é treino. Não é mágica, do dia para a noite, não. É treino. A entender que amor verdadeiro, ciúme verdadeiro é o que zela, não é o que se apossa. Porque o casamento não anula a individualidade. Né? E o que é a diferença do ciúme para a raiz de amargura, que alguns citam como exemplo Esaú e Jacó? Ali Se é um claro exemplo, né? Que chama-se até raiz de amargura. Raiz de amargura porque está lá dentro, não se vê com os olhos e de repente, quando menos se espera, brota. Não é? Porque fica em oculto. Fica oculto, escondida. E é uma explosão para relacionamentos. Explosão. Por isso que a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai para seres curados. Porque o botar para fora cura. O que é confissão? Eu chamo. É psicanálise. É deitar no divã de Deus e abrir o coração. Botar para fora. Quando você acaba, diz que alívio. Claro. Mal comparando, é uma comida que faz mal, me desculpe. Né? Você fica passando mal, ali enjoado, ruim. Aí vai no banheiro, bota aquilo para fora e diz que alívio. Claro. A confissão é isso. É a mesma coisa em relação à alma. Por isso que eu digo, o bom é na hora que surgir a dor, já tratar. Uma vez eu estava numa loja aqui da Mascarenhas de Moraes, sentado, o Carmen foi fazer compras, e passou um senhor, olhou para mim, depois voltou, olhou de novo, eu disse, o que é que ele quer? Na terceira vez ele parou e disse, o senhor é o pastor Alexandre Ximenes? Eu disse, sou. O senhor podia me dar 5 minutos? Eu digo, dou. Enquanto minha esposa está ali comprando, a gente conversa. E ele disse a mim assim, eu acho que eu estou sendo traído pela minha esposa. Eu que já ouvi essa conversa milhares de vezes em gabinete, eu disse, quais são os sinais evidentes, quais são as evidências concretas que o senhor tem para concluir? E ele me disse, não, eu mandei grampear todos os telefones dela, de casa, do escritório. Eu disse, há quanto tempo? Ele disse, 3 meses. E eu perguntei, o que foi que o senhor já pegou? Ele disse, até agora nada. Quer um conselho? Quero, procure um psiquiatra. Vá resolver, porque o problema é você, não é ela.
É a leitura que seus olhos estão fazendo. Depois de tempos eu encontrei e ele agradeceu e disse: o senhor tinha razão, não havia nada. Então, às vezes o problema está em quem olha, né? É por isso que precisa haver, Maria Eduarda, diálogo, conversa. Eu gosto quando Jesus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é uma linguagem judaica, trazendo para a nossa cultura é: não durma sem resolver. Sim. Não vá dormir, não deixe para amanhã, porque amanhã a coisa vai estar incrementada, depois de amanhã pior, e daqui a pouco se destrói um plano de vida, um projeto, uma felicidade, uma família, por algo que depois vai se descobrir que era miragem, que era só miragem. Eu vivi esse exemplo. Uma vez eu entrei no quarto, conversei com ele, eu já falo alto, e comecei a falar mais alto, discutindo com Carmen, e Alexandre Filho devia ter 7 anos. Ele entrou no quarto e disse, olhou para nós dois e disse: que discutição é essa? Aí a gente riu, mas a ficha caiu. Pedimos perdão um ao outro, oramos os dois, oramos com ele e acabou. Algum tempo depois, já morando aqui em Recife, eu estava na varanda do apartamento com ela, abracei Carmen e eu olhei por cima do ombro, estava ele por trás dela, com um sorriso na orelha. Aí olhou para mim e disse: gosto de ver vocês assim. Então, eles fazem essas leituras, né? Eles percebem, não há disfarce que evite. Por isso que é bom tratar logo. E tratar, como é que a Bíblia ensina a tratar? Trazendo para a luz. Amém. Errei, perdão, me desculpe. Qual é a indignidade disso? E o outro, ao invés de ficar dizendo: está vendo? Eu não disse, eu sabia. Está perdoado, pronto. Eu quero concluir. Nas batalhas de Waterloo há uma história linda de que um jovem militar de Napoleão desertou e pegaram o rapaz e Napoleão mandou fuzilar. E quando o pelotão de fuzilamento estava pronto e o menino pronto para morrer, uma velhinha entra em cena, era a mãe, e chega junto de Napoleão e pede permissão a ele e diz: ele é meu filho, eu vim só para pedir ao senhor perdoe. E Napoleão disse: a senhora sabe quem é ele? Desertor, traidor, companheiros morreram por causa dele, a senhora vem me pedir para perdoar, ele não merece. E ela disse: Alteza, se ele merecesse, era um direito, mas ele não merece, por isso que eu lhe peço perdão. E a história diz que Napoleão mandou libertar o rapaz e ela foi embora com ele. Perdão não é para quem merece, quem merece tem direito. Perdão é para quem não merece, por isso que o perdão escandaliza. Perfeito. É isso aí, oxigena o relacionamento. Eu mesmo, se quando um filho vem me pedir perdão, eu desmonto. Posso estar com a maior raiva do mundo. Quando ele chega: pai, me perdoe, pronto, acabou comigo. Para mim, se tivesse feito qualquer outra coisa, mas não viesse com isso, né, seria, entre aspas, mais fácil. Mas é o que a Bíblia ensina. Amém. E não creio em relacionamento que perdure e subsista muito tempo sem perdão, principalmente hoje em dia. Então, resumindo em 2 palavras: amor e perdão, para que o relacionamento seja considerado à luz da Bíblia. Isso, É à isso? luz da Bíblia. É o que você disse no início. Quem sabe a dimensão do perdão que recebeu, não hesita em oferecer. Não é? Bispo, muitíssimo obrigada. Tenho certeza de que vai edificar muitas vidas e muitos relacionamentos. Amém. Eu agradeço a você o convite, a oportunidade de abrir o coração com quem nos vê. E que Deus use tudo isso para o bem de muita gente, é a única coisa que eu quero e peço ao Senhor, viu? Deus te abençoe muito e vá firme. Amém. Nunca pare. Amém. Com sua bênção. Obrigada.